Shabbat Shalom, Lekulam, bom dia, Boker Tov, graças ao Eterno. A gente está vivo para estudar mais um pouco da Torá e aproveitar mais uma delícia de Shabbat. Que coisa maravilhosa, Boker Tov. Espero que você esteja bem, toda a sua família esteja bem. E para a gente começar esse Shabbat com o pé direito, essa manhã de Shabbat, vamos para o nosso Sidur. A parte do Shacharit, que é quando estamos, né, no nascer do sol, se bem que já não é tão nascer assim, né, mas para a gente poder cantar e louvar ao Eterno. Item 12 do nosso Sidur, você consegue pegar aqui, ó, lendo o QR Code do Teshuvah Total, você consegue encontrar este Sidur para que você possa acompanhar conosco, se você se sentir à vontade, se você quiser, para que você possa cantar conosco aqui, tá bom? Vai ser um grande prazer. Então, vamos pegar o violão. Aê! Vai fazer um pouquinho de barulho no começo, né? Que a gente tira o cancelamento. Aí. Item 12, ok? Matovu Ohaleha Yaakov Mishkenoteha Israel Vani Berov Hastecha Ahavu Veitecha Ishtahve e quão agradáveis são suas tendas, ó Yaakov, e os seus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei tua santidade, Adonai. Baruch Hashem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino, sua glória para todo sempre. Vamos para o item 13 do nosso Sidur, o Shema, ok? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Adonai Elohecha
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוהים מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתן לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושכבך ובקומך וקשחתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעולם ועד. Baruch Hashem. Vamos lá. Ouve, ó Israel, Adonai nosso Elohim, Adonai é um. Bendito seja o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. E amarás a Adonai, o teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua capacidade. Essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado aos seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em tua casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se, ao levantar-se. Ate-as a sua mão como um sinal. Ponha-as na parte frontal da cabeça, entre os seus olhos, e escreva-as nos batentes das portas das suas casas e em teus portões. Baruch Hashem. Agora o Barehu, item 14. Barehu et Adonai Hamevorah, Baruch Adonai Hamevorah leolam vaed. Abençoem o Eterno, o abençoado. Abençoado é o Eterno, o abençoado para sempre. Or Hadash. Vamos para Or Hadash. Or Hadash al Zion Tair. 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 Venizque Hulanu Mintera Leoro. Venizque Hulanu Mintera Leoro. Baruch atah Adonai Yotzer HaMeorot. Baruch Hashem. Uma nova luz sobre Sião brilhará, e desfrutaremos todos rapidamente pela sua luz. Abençoado sejas tu, Eterno, Criador das luzes. Agora alguns textos da Escritura. Salmo 116, 12. Mashiv ladonai kol tagmolhoi. Mashiv ladonai kol tagmolohi alai. O que darei ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Kos Yeshuot Esav Shem Adonai Ekra. O cálice da salvação erguerei, e o nome de Adonai proclamarei.
Esainai el harim meain avo esri. Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Esri me mashem você chamai ve'aretz. O meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Baruch Hashem, agora sim vamos começar fatidicamente o nosso estudo. Muito bem, ontem nós paramos em Vaikra 23:1. Estamos estudando a Parashá Emor. Diga! Então vamos ver o que o Eterno tem a dizer para nós. No dia de hoje, abra o seu coração, abra a sua escritura, que você possa ter uma continuação de Shabat abençoada, viu? Então, vamos lá. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Como aparece, não é mesmo essa frase na escritura? E Adonai falou a Moshe, dizendo: Daber el Bnei Israel ve amarta alehem. Diga, fale aos filhos de Israel, diga para eles, Moadei Adonai, os encontros marcados, os tempos determinados, as festividades que pertencem a Adonai. A palavra aqui é Moad, tá vendo? Que significa encontro. Esse Ud determina a posse, que seria do Eterno, um plural em posse. Então, as festas de quem? De Adonai. Então, as festas pertencem ao Eterno. Elas foram proclamadas aos filhos de Israel, mas elas pertencem ao Eterno. Então, todo filho de Adam, todo ser humano, todo tem o direito de participar dessas festas, claro, seguindo aquilo que o Eterno pede para que seja seguido, para que de fato a pessoa possa estar comemorando a festa e não uma outra coisa qualquer, ok? Nas datas corretas, determinadas pelo próprio Eterno e tudo direitinho, ok? Mesmo porque se é um encontro marcado, tem uma data determinada, né? Por exemplo, se eu convidar você para um casamento, vai ter o casamento de fulano, vamos? Legal. Vai ser dia tal, aí você fala, esse dia eu não posso ir tal dia? Não faz sentido, é data marcada. É o dia que o anfitrião escolheu para que aquilo fosse comemorado, certo? No caso das festividades, nós vamos ver que também existem as datas marcadas e você precisa se organizar para estar com o anfitrião, ok? Então, Moadei Adonai, Asher Teikruotam, ok? Que proclamareis para eles, Mikrai Kodesh, como proclamações, convocações santas, é uma convocação, um chamado de forma formal para que você venha santas, separadas ao Eterno, Kodesh, ok? Lembre-se que pra gente, quando a gente olha para a palavra Kodesh, a gente estudou na Parashá passada, que é Kedoshim, nós temos que estar como avelã, não, Sheked, certo? Nós precisamos estar sempre dispostos a sair cedo para resolver o que tem que ser resolvido, assim como essa é uma das primeiras flores a surgir quando chega a primavera. Então a gente sempre tem que estar pronto isso. Então, até para ficar atento para vigiar, né? Vigilante, acordado, desperto. Tudo isso tem a ver com a palavra Kodesh também. É claro que é santidade, mas nós estamos falando de palavras que têm a gemátria equivalente. Se você tiver dúvida, vá na Parashá Kedoshim da semana passada, que nós abordamos esse assunto. Elohim Moadai, perdão. Estes são os tempos designados, os meus tempos designados. Então nós vemos que esses tempos designados pertencem ao Eterno. A ninguém mais. São pertencentes, são do Eterno. Não pertence a nenhuma civilização, nenhuma religião, nem nada. Mesmo porque eles foram proclamados, inclusive, no meio do deserto, certo? Já para não ter como dizer que pertence a qualquer nação. Pertence a todas, mas é claro, as pessoas têm que estar dispostas a tomarem posse. E os guardiões, quem recebeu esta palavra, os oráculos, foram revelados aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, povo do qual nós passamos a fazer parte assim que passamos a adotar a aliança do Eterno para as nossas vidas. Isso faz com que nós façamos parte do povo de Israel. Não nos tornamos judeu, porque judeu tem a ver com sangue da tribo de Ehuda, e também tem todos os aspectos semânticos daqueles que são descendentes das pessoas que viviam em Ehuda à época, mas a questão toda nós passamos a ser concidadãos deste povo maravilhoso, ok?
Então, vamos prosseguir. Vaiomer Elohim, Ihye Meorot Berakia. Vocês conhecem essa frase? Bereshit 1, Gênesis 1. O que tem a ver Bereshit 1, Gênesis 1, com as festas do Eterno? Por que esse texto está aqui? Por que eu trouxe isso? Simplesmente para nós observarmos a função dos luzeiros. Luzeiro, que eu digo, é tudo aquilo que porta a luz, que carrega a luz. Ou envia luz para nós de alguma maneira. Então, Hakohavim, as estrelas, Shemesh, Areach, o sol, a lua. É claro que o sol também é uma estrela, a lua não, mas eles enviam luz para nós, ok? Então nós temos as Meorot, que são aqueles que seguram a luz, que dão a luz, enviam a luz para nós. Rakia no firmamento, né? Então disse Elohim que hajam luzeiros no firmamento. Hashamai, né? Dos céus. Li Havdil, para separar bem entre Ayom, entre o dia, o Bein, e entre a Laila, a noite. De Hayu, e serão, a função deles. Qual a função de haver estrela? Qual a função de haver lua? Qual a função de haver sol? Nós vamos ver agora. Vehayu, e serão Leotot, por sinal. Aqui é o ponto central do nosso estudo agora da manhã, tá? O Limoadim, e para os tempos determinados. O Liamim Vishanim, e para dias e para anos. Olha que coisa maravilhosa. A função dos luzeiros é o quê? Uma das funções é marcar os tempos determinados. A palavra aqui, nós vamos ver, é exatamente a mesma. Eu até trouxe aqui, ó, separadinho. Veja, aqui, nesse pedaço, esqueça esse pedacinho aqui, ok? Esqueça, a letra Mem. Aqui é o que aparece em Vaikra 23, ok? E aqui é o que aparece em Bereshit 1. Esta palavra aqui é o plural de Moad. E aqui é a flexão do plural para o pertencimento de alguém, que seria o Eterno. Mas a palavra é a mesma. Agora eu vou te fazer uma pergunta. No momento que o Eterno cria os luzeiros, havia Adam? Havia ser humano? É claro que não havia, né? O ser humano só foi criado ao 6º dia, como fim da criação. Então, nós temos aqui uma prova contundente de que as festividades são mais do que algo para o ser humano. Elas pertencem ao Eterno e o próprio Sol foi criado para isso. Já parou para pensar que quando você pula um desses tempos determinados, você está pulando a função do Sol, da Lua, na sua vida, da obra que o Eterno criou para servir a você e servir a Ele? Olha que coisa abençoada, né? Se você pula esse período, você está abrindo mão dessa bênção na sua vida. E as festividades do Eterno só tem a agregar, a fazer bem. Ok? Eu trouxe aqui um verso que é muito mal interpretado, do Rabino Shaul. O que significa isso? O apóstolo Paulo, ele era conhecido como Shaul e era um professor, um rabi, ok? Ele escreve aos Colossenses 2,16. Eu vou pedir permissão aos irmãos para fazer um adendo. Eu já falei isso anteriormente em outros estudos, mas eu acho importante deixar claro para você que está aí e às vezes nunca ouviu falar sobre isso, mas a carta que o Rabino Shaul escreveu é aos Colossenses, não os brasileiros, ok? Não, é aos Colossenses. E 2000 anos atrás, nós utilizamos essas cartas para que nós aprendamos e possamos aplicar os ensinamentos e a sabedoria contida nessas cartas para nós nos dias de hoje. Porém, é muito importante que nós nos atentemos a prestar atenção no contexto ao qual a carta estava sendo escrita. Quais eram as condições sociais, muitas vezes até geográficas importam. Todo o conceito do que acontecia naquela sociedade
é importante para que nós consigamos entender o porquê a pessoa que escreveu a carta a escreveu daquela maneira. Algumas vezes nós temos exemplos, nós temos direcionamentos que são específicos para o povo daquela região naquele momento para que eles pudessem aplicar a lei do Eterno da melhor maneira possível. E se você distorcer isso sem entender o contexto, você vai acabar criando problema para você mesmo. Como Kefa diz, alguns indoutos, se eu não me engano, incautos, torcem as palavras de Shaul, do apóstolo Paulo, e para a própria destruição. Então, se você está criando doutrinas a partir do que o apóstolo Paulo escreveu, você tem que tomar cuidado. Preste atenção, estou dizendo com carinho, com amor, e vamos tentar entender o que ele quis dizer aqui em Colossenses 2,16. O contexto todo daquela região é que haviam pessoas da região de Colosso que estavam impedindo as pessoas que se convertiam ao Eterno, sim, se voltavam ao Eterno, impedindo essas pessoas de participar de Shabat, querendo impedir de comemorar Pesach, Shavuot, Sukkot, todas as festividades do Eterno. E aí, a comer kasher, entre outras coisas. E aí, Shaul, apóstolo Paulo, vem e traz essa instrução. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se você não entende o conceito de sombras aqui, é tselem, projeção, é a mesma coisa que espelho praticamente, fotocópia até nos dias de hoje, é muito parecido. Então, quando você olha para as festividades, quando você olha para o Shabat, você está enxergando o quê? Você está enxergando a imagem de Yeshua refletida, tá vendo? Ó? É isso que ele quer dizer. Se a substância que gera essa imagem é boa, é maravilhosa, que é Yeshua, como a sombra, a imagem em si vai ser ruim. Não pode ser ruim. Agora eu te digo, meu irmão, hoje Yeshua não está fisicamente aqui conosco. A maneira que nós temos de enxergar o vislumbre dele é através da Torá, dos ensinos dele e também das festividades do Eterno. Então é uma bênção nós podemos comemorar essas festividades. Haviam pessoas impedindo ele de fazer essas comemorações, e aí ele vem, as pessoas que estavam se convertendo ao Eterno, dentre os gentios, e ele corta isso. Você, quando começa a fazer parte do povo, quando você digamos assim, como é comum se encontrar, né, o termo, você nasce como uma nova criatura, você tem que ser de fato novo. Você anda diferente, você come diferente, você bebe diferente, você veste diferente, você crê diferente, você descansa diferente, você comemora festas diferentes, seu calendário é diferente. Tudo é diferente se você é uma nova criatura. Agora, se você se pensa que é a nova criatura e faz tudo como fazia antes, será que você realmente é uma nova criatura? Eu não estou dizendo aí para te deixar magoado nem nada. Eu me incluo nisso, porque eu devo pensar a respeito disso para aplicar na minha própria vida, na minha própria realidade, ok? Então, é importante que nós entendamos que as festas, elas são a substância delas, que gera elas, é Yeshua. Imagina a luz do Eterno radiando, batendo Yeshua e refletindo nessas festas. Então nós vamos procurar encontrar Yeshua nessas festividades, assim como o Mishkan aqui na Terra era uma representação do Mishkan celestial. E nós vamos fazer um apanhado para estudar as Moedim, os encontros marcados do Eterno, à luz de Yeshua e à luz do Mishkan, para que nós consigamos aplicar a ideia de como devemos lidar no dia a dia com as nossas questões a partir do Mishkan, porque às vezes fica uma coisa muito distante, né, de uma realidade distante, porque não tem mais Mishkan e já faz 2000 anos, então fala, por que eu tenho que saber das tábuas, da porta, disso, daquilo? É importante porque isso pode ensinar a nós, nos dias de hoje, para que nós possamos seguir pelo caminho do Eterno, através do caminho de Yeshua, que sempre foi a Torá do Eterno, a instrução. Ali ele ensina todos os seus sermões dentro daquilo. E é maravilhoso. Então não é para você não fazer. Isso aqui era um conselho para que se fizesse e não permitisse que ninguém julgasse eles por fazer. É o contrário do que infelizmente nós vemos algumas pessoas dizendo e fazendo.
ok? É só você ler a carta com atenção que você vai entender isso. E se você não entender, procura também os textos antigos a respeito daquela época, que você vai conseguir entender o contexto social e sacar qual que era a situação, o que estava havendo ali. E por que que esse é o sentido. E de fato é, né? Se Shaul, era discípulo de Yeshua, ele dizia que aprendia de Yeshua, que o próprio Yeshua ensinava a ele, como ele pode ensinar qualquer coisa que fosse contrária ao que o mestre dele deixou? Não faz o menor sentido. Então, se ele era um discípulo, eu já expliquei, Talmid é... A gente tem assim... Talmid. Bom, não vou colocar os Nicodim, não. Isso aqui é um Tav, tá? Minha letra é muito feia, até em português, vocês imaginam no hebraico, ok? Mas eu acho que eu tô na frente, não? Tô na frente, vou ter que fazer assim, né? Então, Talmid. Essas três letrinhas aqui, Lamed, Mem, Dalet, geram a palavra Lamed, que significa cajado, condução. E o Tav significa sinal. Então, o Talmid, o discípulo, ele é um sinal da condução. Da condução de quem? Do mestre dele. Então, Shaul, ele não faria nada de diferente do que Yeshua ensinou para ser feito, certo? Porque se ele era um discípulo obediente, ele assim faria. Ele era um seguidor de Yeshua obediente, ele seguiria o que Yeshua ensinou a ele. Vamos prosseguir então para o versículo 3. Aqui a gente começa com essas festividades, com esses encontros marcados. Sheshet Yamim Teaseh Milachá. 6 dias farás a tua obra, o teu trabalho. Uvayom Hashivi, e no dia 7º, Shabbat Shabbaton, um sábado de descanso completo, Mikra Kodesh, convocação santa. Convocação é uma coisa séria. Igual se for convocado para a guerra, convocado para o exército, é convocação. Não é, se você quiser, não é meramente um convite, ok? Se você faz parte do povo do Eterno, que o Eterno ama tanto, e você quer demonstrar o seu amor, aceite essa convocação, porque ela é uma bênção para você. Mikra Kodesh, Kol Milaha Lotasu. Toda obra, nenhuma obra, você vai fazer. Shabbat Ri, um sábado ela é. Na verdade, o sábado é uma palavra feminina, né, no hebraico. Então, é Shabbat, é um descanso. Lá Adonai, ao Eterno, Bichol Moshvotechem, em todas as vossas habitações. Então, o primeiro deles é o Shabat. O Shabat é tão importante que ele é o mandamento dos 10 mandamentos, que eu não gosto muito de chamar de 10 mandamentos. Gosto de chamar como é chamado na escritura. Atzeret HaDevarim, as 10 das palavras, os 10 pronunciamentos, ok? Se você for em Êxodo, Shemot 20, lá você vai encontrar as palavras que saíram da boca do Eterno e que ele escreveu em pedra. Ele escreveu. Ele não só falou como ele escreveu, é a parte da escritura que ele realmente escreveu. E dentre essa parte que ele falou e escreveu, para todo mundo ouvir, e deixou as pedras como testemunho, ele diz no quarto dos 10 pronunciamentos o seguinte: Sahor et Yom HaShabbat. Lembra-te do dia de Shabat para Lekadishô, para santificá-lo, ok? Então, o Shabat é muito importante. Nós vamos entender aqui que ele é o conceito de separação para que as outras festas possam existir. Porque muitas têm bases no próprio Shabat, que muitas são chamadas de Shabat. Muitas são de descanso. E Shabat significa descanso, ok? Então é muito importante que a gente observe que essa é a primeira e a mais importante das festividades. Como eu disse, nós vamos fazer a associação com Yeshua e com o Mishkan, ok? Vamos fazer essa associação aqui. Vamos entender o Shabat como justamente a separação do que é santo com o que é profano. Nós temos o mundo lá fora, ok? Em todas as direções, certo? Para frente, para trás, para o lado, para o outro, norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo.
Tudo é o que a gente vê, é o que é comum, ok? São 6 dias, 6 pontos no espaço. Só que o 7º pertence ao Eterno. Então vamos fazer uma analogia aqui. Nós temos o Shabat como o divisor dos dias, em que nós temos o que é comum, o que é para nós e o que é santo. 6 dias são para nós. O 7º, o Shabat, é santo. Da mesma forma que no Mishkan, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos todo o átrio aqui que separava, e nós tínhamos uma porta para acessar a parte santa, ok? Então, eu coloquei o Shabat como toda essa entrada do átrio, representado pela própria porta. Curiosamente, essa parte da porta era separada do resto do Mishkan. Se você for procurar, você vai encontrar. E haviam 4 estacas para que a cortina fosse exposta e você pudesse acessar o lugar santo. Da mesma forma, o Shabat o Shabat é a porta. Eu coloquei aqui uma letrinha vermelha em hebraico, Dalet. A letra Dalet significa porta. Justamente a palavra porta em hebraico é Dalet. No hebraico, as letras têm valor numérico. Eu já falei isso outras vezes, outros professores também, mas para você que é novo, então, se você pegar o Aleph é 1, o Bet é 2, Gimel 3 e o Dalet é 4. Curiosamente, 4 é o quarto pronunciamento em que o Eterno fala, e neste pronunciamento é o pronunciamento em que ele declara a necessidade da lembrança do Shabat. Isso não é coincidência. Olha lá, o quarto, da letra aqui está representando o número 4, porque as letras no hebraico têm valor numérico. Dalet, Zahor, et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Então, olhando para o Mishkan, o Shabat pode ser representado por essa porta com 4 estacas que permitia o acesso da pessoa de sair do que é comum do mundo e entrar no lugar santo, ok? Aqui para dentro já era o espaço do Mikdash, do santuário, e aqui já era um lugar santo, ok? Uma parte sagrada. E aqui nós conseguimos ver Yeshua se associando à porta, ok? Isso são associações, só para ficar claro e a gente conseguir entender os ensinamentos do nosso mestre de uma maneira em que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Em Yohanan 10:7, nós temos: tornou, pois, Yeshua a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Olha que coisa curiosa. Então, um bom acesso para que nós possamos encontrar o Eterno é através de Yeshua. Nós podemos acessar a santidade através de Yeshua. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas que eu conheço conhecem as histórias bíblicas, conhecem ao Eterno por conta dos méritos do que Yeshua fez. É claro que o Eterno abençoou, multiplicou todas essas ações. Então, eles conhecem Yeshua por Jesus e tiveram acesso ao Eterno através de Yeshua. Bem ou mal, de forma direta ou indireta, manipulado ou não manipulado por religiões, mas sim tiveram acesso, pelo menos, à Escritura Sagrada. É um milagre nós termos tantas Escrituras Sagradas na Terra. Melhor seria se a maioria lesse, mas só de ter já começa a ser um avanço. Ela ali parada, ela tá morta, né? É igual o Paulo fala, a letra tá morta. Só que o mover, ou seja, o praticar, é o que vivifica. Você tem o poder de dar vida para sua Torá, para sua escritura que está na sua casa, agindo conforme os mandamentos que estão contidos nela. E assim você pode ser um representante de Yeshua. Sim, um Talmid de Yeshua. Então, um sinal, um representante, Lamed, da condução dele, porque ele ensinou sobre a Torá. Outra coisa que Yeshua fala que pode associar ele a essa porta e ao próprio Shabat, por consequência, é em Matitiahu 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Veja como nós conseguimos fazer essa correlação, ok? A luz vem do Eterno, bate em Yeshua e gera a festa, não é mais ou menos isso que Shaul quis dizer? Ele estava fazendo um midrash, uma associação para ficar claro, para que as pessoas pudessem entender e comemorar sem medo. E aqui nós conseguimos ver exatamente isso. Então vamos ver as outras festas. Ele Moadei Adonai. Estes são os encontros marcados de Adonai. Mikrei Kodesh, convocações santas. Asher Tekruatam, aos quais proclamareis. Be Moadam, nos seus tempos determinados.
ok? Então, cada uma na sua data. Ah, mas eu folgo na quarta-feira. Meu irmão, quarta-feira não é o sétimo dia. O sétimo dia é o sábado. É o Shabat. É neste dia que deve ser feito o descanso. Graças ao Eterno que você tem um emprego, que você, às vezes, inclusive não pode, muitas vezes, guardar o Shabat. Só que, com muito carinho, peça ao Eterno, expresse a sua vontade. E eu tenho certeza que ele vai ajudar você a se desprender disso. Existem profissões que são essenciais, que não podem parar. Inclusive, eu exerço função que eu não posso parar justamente porque é essencial. Sem isso, a sociedade ruiria, as pessoas ficariam doentes e tudo mais. Mas quando o Eterno quiser, ele vai colocar você em outro lugar. Faça o que você pode. E neste dia, separe esse dia. Eu tenho uma certa liberdade no que eu faço. Então eu consigo, por exemplo, ler a porção da semana no Shabat. Eu consigo ter esse contato com o Eterno, às vezes mesmo estando de serviço. Então, faça o mesmo. E peça ao Eterno de todo o seu coração. Em algum momento ele vai tirar você disso, ele vai te dar uma oportunidade, ele vai abrir um caminho onde mesmo não existe, para que você possa guardar o Shabat. Mas saiba que o Shabat é no sábado, é o dia certo. Este é o dia de descanso, apesar de sua folga talvez ser em outro dia. Eu não estou dizendo para você, assim, especificamente, eu estou falando de forma geral, tá? O meu você é genérico, para que você consiga me entender aí do outro lado. Eu não quero trazer mal-estar nem nada a ninguém. Mas, como eu disse, eu me incluo. Sempre que eu estou dizendo, eu me incluo porque eu preciso também evoluir como ser humano. Aliás, a Torá é o manual de como ser um bom humano. Não é, professor Marcelon? É isso aí, não é? É isso. Então, precisamos cada vez mais melhorar, ok? Vamos lá. Rodesh Arishon. Então, na primeira lua, ou seja, no primeiro mês, Be'arba Asar, no 14 do mês, Lahodesh, do mês, Bein Ha'arbaim, entre as tardes, Pesach La Adonai. O dia começa ao entardecer na escritura. Sempre o dia começa ao entardecer. Então, Pesach começa no entardecer do 14º dia, ok? E Pesach e Matzot são festas que andam juntas. Nós vamos ver Matzot também, mas Pesach é a festa em que o cordeiro era morto e posteriormente comido por toda a casa, como a gente viu ontem. E nós temos nós sabemos que a Pesach era o cordeiro. Inclusive eles chamavam, onde você quer que eu prepare a Pesach? Porque o cordeiro de Páscoa, de Pesach, era chamado assim, ok? Então, neste dia, se era lembrado, era um memorial de lembrança também da saída do povo de Israel do Egito, em que eles acabaram por passar o sangue nos umbrais das portas, cobrindo aqueles deuses egípcios, porque os umbrais eram cheios de deuses egípcios, né? Então o sangue do cordeiro cobriu esse sangue, e aí o Eterno passa, e as casas que estão marcadas com o sangue estão cobertas, caparat, estão cobertas com o sangue, formando a letra Het, que significa barreira, também tem a ver com o número 8, que tem a ver com o nome do próprio Eterno, é como se fosse uma assinatura, um selo, Kedoshim, certo? Era um Rotan, um selo do anel do rei. O Eterno não entraria e a praga não acessaria aquela casa e ninguém morreria ali dentro. Ok? Então nós temos Pesach no 14º dia do primeiro mês, que é o mês de Aviv. O próximo, vamos andar aqui então, vamos caminhar, entrando no Mishkan. Opa, aqui tinha que ter uma aberturinha, né? No primeiro tá, né? Deixa eu ver. Sim, era pra estar desse jeito aqui, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Adentrando, passando pela porta, entendendo o Shabat, nós nos damos de cara com Pesach. Aqui nós temos o altar de bronze no Mishkan. O Mizbeach, né? Mizbeach HaNechoshet. A palavra Nechoshet tem a ver com o bronze. Então, era este altar aqui, Mizbeach HaNechoshet, onde os sacrifícios eram ofertados. Se queimava as ofertas e o cheiro subia ao Eterno, ok? E nós conseguimos fazer a associação com Yeshua? Sim, capará pelo sangue, cobertura dos pecados através
do sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Se nós lemos Yeshayahu 53, Nun Gimel, nós vamos ver claramente uma descrição de Yeshua, uma profecia para Yeshua, escrita 700 anos antes de Yeshua sequer nascer, tá? Então, lá nós vemos que Yeshua, por ter pedido perdão no momento de sua execução, não é que ele era um sacrifício, mas ele tinha os aspectos de um cordeiro de Pêssar. Ele foi quieto, ele não fez alvoroço, e ele deu a sua vida pelos amigos dele. Ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ter salvação através do sangue dele. Porque o sangue expia o pecado. Se o sangue de animais tem o poder de expiar pecado, quanto mais o de um homem justo que nunca cometeu pecado algum. O Eterno não aceita sacrifício humano, não é isso que eu estou dizendo, que houve um sacrifício. Mas o derramamento de sangue sim tem o poder de fazer capará, ok? Cobertura. Então quando nós nos apegamos nos méritos de Yeshua, nós podemos estar livres da condenação que de fato recairia sobre nós, porque todos nós cometemos falhas, pecados, erros, ok? Então outra coisa que dá pra gente avaliar, fazendo associação com Yeshua, é isso aqui, ó. Com bronze e Yeshua, né? Em Yohanan 3,14. E como Moshe levantou a serpente de bronze, eu coloquei de bronze entre parênteses aqui para você saber, está falando a respeito dos eventos acontecidos em Bamidbar, no deserto, no nível de números. No deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que aconteceu com Yeshua? Ele não foi erguido no madeiro? Da mesma forma, ele estava profetizando a respeito do que aconteceria com ele. Aqui nós temos a palavra Nahash e aqui nós temos a palavra Mashiach. Ambas têm a mesma gemátria, o mesmo valor numérico. Quando as pessoas estavam sendo picadas pela serpente, vamos fazer uma parábola, né? Quando elas estavam recebendo a picada, ou seja, elas estavam cedendo às vontades de Hassatan, no sentido de fazer o que ele queria para você, porque ele tá ali para te acusar e te opor a você, para que você erre, ok? E ele também é uma ferramenta para que você possa melhorar e possa louvar o Eterno escolhendo o que é certo. Se você cometesse a falha e fosse picado, olhar para a serpente de bronze que estava levantada era o antídoto. Da mesma forma, se você em algum momento, meu irmão, errar, o altar é a solução, ok? Nós não temos esse altar hoje, não temos. Mas nós temos o significado do que é o bronze, que é o arrependimento, o tchuvá, o voltar ao Eterno. É encarar a necessidade de que precisamos do perdão do Eterno. E que neste altar era feita a expiação através do sangue. E por isso nós nos apegamos a Yeshua, que como a serpente de bronze, como o bronze do altar, foi levantada, assim também nós temos o poder de sermos curados das nossas feridas através das feridas impostas a Yeshua. Então é muito bonito nós podermos olhar para o Mishkan, olhar para Moedim, a festa de Pessah, e conseguir associar a própria festa de Pessah, porque Yeshua morreu nessa data, né? 14 de Nissan, 14 de Aviv, foi a data da execução dele. Sim, foi uma execução. Foi executado pelos romanos no dia 14 de Aviv, mais ou menos às 3 horas da tarde. Na mesma hora em que Arbaim, aqui ó, Ha-Arbaim, aqui era às 3 horas da tarde. Sábios interpretam como 3 horas da tarde. Os cordeirinhos de Pessah eram imolados no Beit HaMikdash, no templo. Então Yeshua tem uma morte muito parecida com o cordeiro de Pessah, e da mesma forma que o cordeiro de Pessah libertou o povo de Israel do Egito e uma multidão de povos junto, o sangue de Yeshua também pode libertar você do Egito. O Egito, que é o sistema de Nimrod, a representação do sistema de Nimrod. Religião, poder, governo, né? E amor, apego ao dinheiro. Então nós temos aqui uma santificação no tempo, certo? Para isso que nós temos as festas. Através do Shabat, porque o Pessah também é como um Shabat. Entendendo isso, nós vamos para Pessah, passamos por esse altar, entendendo que nós precisamos dessa remissão, porque nós temos falta. O Bahamishá Assar, e no 15º dia, Yom, né? La Rodesh Hazé, dessa mesma lua, Hag HaMatzot, festa das Matzot, festa dos pães sem fermento, isso significa Matzot. Curiosamente, nós temos a palavra Matzot, tá vendo? É exatamente a mesma palavra que Mitzvot, exatamente. Esqueça o rei, ó.
Esqueça a letra Re e fique só com o que sobrou ali, ó. Matzot. É a mesma palavra para mitzvot. O que é mitzvot? Mandamentos. Esses mandamentos são uma maneira de nós demonstrarmos o nosso amor pelo Eterno. Você obedecer aos mandamentos do Eterno é uma forma de demonstrar esse amor. E os pães ázimos representam isso. Tanto é que a palavra é exatamente a mesma, né? A ausência do fermento, a ausência do pecado, a necessidade de estar vigilante para que o que é natural em nós não fermente. Ou seja, a gente tem que estar vigilante para não deixar a massa de trigo fermentar nessa época. Da mesma forma, nós temos que estar vigilantes o tempo inteiro para não deixar que nós nos inclinemos para a nossa natureza do mal, nossa natureza pecaminosa, nosso Yetzer Hará. E um antídoto para isso são as próprias matzot, porque elas representam os mitzvot do Eterno. A palavra mitzvot, matzot também, tsav, vem de corda, um cordão que liga, ok? Então nós temos acesso ao Eterno como um cordão. Cada mandamento é como se nós estivéssemos colocando um cordão em direção ao Eterno. Uma corda de salvar, por favor, me puxe, me salve. Para o Eterno, ok? Então, a Matzot la Adonai, a festa das Matzot para Adonai. Shiviat Yamim, 7 dias, Matzot Torhelu. 7 dias vocês comerão pães ázimos, pães sem fermento, ok? Então vamos entender um pouco mais. Neste primeiro dia tem a ver com o final do 14º, ok? Porque quando termina um, começa o outro. No finalzinho do 14º era Pessah, e logo após ali aquele momento de transição, nós temos a festa de Matzot se iniciando. O primeiro dia de Matzot combina com o dia de Pessah. Então, Bayom Harishon, no primeiro desses 7 dias, Mikra Kodesh, convocação santa. É como um Shabat. E Rielachem Kol Milechet Avodá Lotassu, toda obra de servidão não fareis, não vão prestar serviço para ninguém. É um dia de parar. A única coisa que você podia fazer de trabalho neste dia era cozinhar o seu alimento, ok? Preparar alimento. No primeiro dia será uma convocação santa para vocês. Não farão trabalho algum, ok? Vi hikarbatem ishe, e trarão, e aproximarão, e trarão. A palavra aqui korban, de korban, né, de aproximar, tem a mesma raiz da palavra korban, né? Que é o conceito de trazer para dentro e aproximar para como se fosse um reatar com o Eterno, ok? Então aproximarão oferta queimada lá Adonai para o Eterno, Shiviat Yamim, 7 dias. Bayom HaShivi, no dia 7º, Mikra Kodesh, outra convocação santa. Kol Milechet Avodá Lotassu, nenhuma obra de serviço vocês farão. E aí nós vamos para o próximo item, a pia de bronze, Kior Nechoshet, também Nechoshet, então tem a ver também com arrependimento, ok? E a pia de bronze era onde os sacerdotes se limpavam, se purificavam para poder adentrar a parte santa mesmo, né? O Ohel Moed, a tenda do encontro. Então aqui era onde eles faziam a purificação deles. Então, da mesma forma, nós precisamos entender que nós precisamos, após entender a necessidade de arrependimento, nós precisamos da água purificadora, que é a palavra do Eterno, a Torá do Eterno. E mergulhar nessa palavra para que ela limpe a gente das nossas imundícias e que nós possamos nos aproximar do Eterno a cada dia. A água que limpava aqui, que purificava os sacerdotes, ele lavava as mãos, ou seja, as suas ações, suas atitudes, lavava os pés, os caminhos que ele escolhe, e nós devemos fazer a mesma coisa. E a festa de Matzot pode ser associada a Yeshua, inclusive durante o momento da sua morte, ok? E também a sua ressurreição, especialmente. Romanos 6,4. Assim como o Mashiach, veja como as duas coisas se fundem, né? A morte ali e a ressurreição, da mesma forma que nós temos a festa de Pesach e Matzot tão unidas, e a necessidade do bronze, o Nechoshet, para a produção da Kior e do Misber também. Assim como o Messias ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja que curioso, é necessário que nós mudemos a maneira de agir, como eu já tinha falado anteriormente. É bonito de observar que tudo no tabernáculo tem medida, tem tamanho, tudo exatamente do mesmo
tudo tem tamanho. O Eterno dá quantos côvados, tudo direitinho, o tamanho que tem que ter e tudo mais. Exceto a que hora? A água, aonde vai a água, a pia, ele não passou o tamanho. A ideia é que você... É claro, não é exatamente por isso, estou fazendo uma associação. É porque cada um acessa o quanto quer da palavra do Eterno. Ela está servida para cada um na proporção que cada um precisa. O sacrifício é o mesmo, mas a quantidade de água que você vai requerer, cada um tem a sua. Então o Eterno não fala, é uma maneira de olhar para isso, né? Do porquê ele não fala o tamanho da Kior Nehoshet. Mas ainda assim o Nehoshet, o bronze, tem a ver com arrependimento. Então nós podemos ver a maneira como isso associa tanto a Yeshua, porque a gente faz, temos uma Tevilá, uma ideia de que ele diz para que nós fôssemos imersos e ressurgíssemos em novidade de vida, assim como nós temos aqui o Nehoshet e como nós temos as festas de Matzot, que é o momento em que nós nos purificamos, nos limpamos dos nossos problemas, reparamos do que fazemos de errado e consertamos. É claro que nós devemos fazer isso todo dia, mas a festa em si é didática para nos ensinar e nos auxiliar a executar exatamente isso. Muito bem, então nós conseguimos fazer essa associação da Kior com a festa de Matzot e também com o Yeshua. Olha que coisa maravilhosa, realmente refletindo o que Shaul escreveu aos Colossenses, né? Vai daber Adonai al Moshe lemor, e Adonai falou para Moshe, dizendo, daber el bnei Israel vi amarta alehem, diga para eles, fale com os filhos de Israel e diga para eles, Ki tavo el haaretz asher ani noten lachem, quando entrares para a terra que eu dou para eles, o kitzartem et kitzirá vihabeitem, quando fizerem a colheita, colhendo o seu campo, colhendo o seu campo do que saiu da terra, certo? Do saído, ou seja, do saído da terra, et omer reshit kitzrihem el akohen, trarão o sacerdote um feixe da primeira colheita de sua colheita, ok? Então deveria ser feito uma amarração da primícia do que se deu no campo. Então tudo aquilo que saiu, os primeiros frutos, eles deveriam ser trazidos, certo? Para o sacerdote. Essa é a festa do Homer, ok? E nós vamos ver que nós contamos 49 dias. Nós estamos, inclusive, nesse período da contagem do Homer, ok? Então é um período muito importante para que nós entendamos a necessidade de elevação. É um momento em que nós passamos pela festa de Pesach, pela festa de Matzot, e nós queremos nos aprofundar com relação à nossa intimidade com o Eterno. E uma maneira de fazer isso também é através da Torá. Essa contagem de 49 dias vai nos culminar no 50º dia, que é o dia da entrega da Torá. É um ponto elevadíssimo em que você tem acesso ao Eterno, contato com o Eterno. Olha que coisa maravilhosa. E da mesma maneira, para você adentrar ao espaço da Torá, você precisa, ao entrar ao espaço do santuário mesmo, onde estaria a menorá, a mesa do pão, você precisava passar por essa parte da tenda em que havia uma porta com 5 colunas. Agora não mais 4, 5. Um para cada livro da Torá, para cada rolo. Bereshit, Shmot, Vaikra, o preferido no meio, né? Bamidbar e Devarim, os 5 rolos da Torá. Então, nós temos aqui, eu coloquei a festa do Homer associada a essa entrada na tenda da revelação. Porque o Homer nos prepara justamente para o que a gente vai encontrar depois, né? Vamos encontrar a festa de Shavuot, que representa a outorga da Torá, ok? São várias camadas, assim como a tenda tem muitas camadas. São vários dias em que nós pensamos em entregar o que há de melhor em nós ao Eterno, não? Não é isso? Então, é para isso que serve a contagem do Homer, a festa do Homer, a festa das primícias. Hoje não temos como levar ao Cohen, muita gente nem trabalha com terra, né? Mas é importante nós notarmos
dentro disso tudo, que nós podemos manter o princípio, que é contar, perceber a passagem desses dias, pensando em trazer o nosso melhor, nossa primeira parte ao eterno. Então, a gente consegue associar essa festa, isso aqui, com a própria ressurreição de Yeshua. O fato mesmo dele ter ressuscitado, né? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E curiosamente, após ele ressuscitar, durante a contagem do Homer, ele foi elevado aos céus, né? Ele subiu e sumiu numa nuvem, é o que a gente sabe, né? Que dá pra gente saber pelo texto. Então eu acho muito bonito poder fazer essa associação da festa do Homer com a tenda em si, não com a parte de dentro, nem nada assim, mas as camadas da tenda e também ao fato de nós termos aqui essas 5 colunas prefigurando a outorga da própria Torá, ok? Que vai ser a próxima festividade. Ve'enif, e elevarás et ha-Homer lifnei Adonai Liritzohem, então, e levantarás o Homer diante de Adonai da vossa colheita, Mimaharat ha-Shabbat, logo depois do Shabat, Inifnu a-Kohen. Depois do Shabat, o sacerdote levantará o feixe do Homer, mostrando como se ele estivesse apresentando esse feixe ao Eterno, né? Era para isso que era feita a contagem, para que naquele dia houvesse o levantar do feixe e a apresentação de tudo que foi recolhido durante 49 dias para o Eterno. Mas isso já começava, essa demonstração, esse elevar do Homer, logo no primeiro dia posterior ao Shabbat Pesach. Ok? Vamos prosseguir então. Ve'asiten bayom hanifchem, e farão no dia em que levantares et haomer, o Homer, keves, um cordeiro, né? Tamim, perfeito, ben shinato, de 1 ano, liolá ladonai, como holocausto para o Eterno. O minhato, e a sua oferta de minha, shinei esrinim solet belulá. Ok? Então, uma oferta de 2/10 de um éfer, né? Que é a palavra que está escrito aqui, esronim, né? Mais ou menos dá uns 4,5 litros, 4 litros de flor de farinha, que seria a farinha fina, né? Belulá misturada, bashemen e she, misturada no óleo e queimada lá Adonai. Rihani rocha, uma oferta de cheiro maravilhoso. Vi niskor, e uma libação yain, de vinho, ribiit harim, como 1/4 de um rim. Não é rim o órgão, tá? É in, a medida. Lehen vikali vikarmel lo torrelu, e pães e grãos torrados e vinho novo não comerão. Ad etzem hayom hazé, do dia de hoje, Ad haviachem et korban eloheichem hukatolan lidoroteihem bechol mishvoteihem. Então, até que tragam o teu sacrifício ao teu Elohim, hukatolan, estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as suas habitações. Ok? Os partem, e contarão lachem para vocês, mimaharata hashabat, no dia posterior ao Shabat, Meyom Haviachem et Omer, desde o dia que trouxerem os grãos, vocês contarão o Omer. Hatinufá, Sheva, Shabatot, Timimot, Tihiená. Então, vocês vão, desde o dia que trouxerem a oferta de grãos, movimentar por 7 sábados completos. O que significa isso? 49 dias, uma contagem de 49 dias. Ad mimaharat, até depois, Hashabat Hashivit, Tisfru Hamishim Yom. Então, até que vocês cheguem, depois de passar por esses 7 sábados, né, por esses 7 ciclos completos, 7 semanas completas, um Yom, Rikarbitem, vocês se aproximarão e trarão Minha
Hadashah Ladonai, trarão uma nova oferta de cereal ao Eterno. Então, o 50º, que é 50 dias, porque nós temos 7 semanas. Então, 49 dias no Homer, e o 50º é esse dia em que você ofereceria uma nova oferta de cereal a Adonai. Mimshvoteihem, das vossas habitações, Taviu, trarão, Lechem, trarão pão, Tinufá, Shitaim, trarão pão de oferta de movimento, Shinei Esrinim, Solet. Então a mesma ideia de pão feito com farinha fina, Tehena Hametz, que serão assados com fermento, terão fermento, Teafiná Bikurim Ladonai. Elas representarão as primícias para o Eterno, isso no dia 50º. É bonito a gente perceber uma coisa, né? Até antes daqui, a gente tinha a festa de Matzot, e o fermento é tratado como imperfeição, como símbolo de corrupção. Curiosamente, durante a festa de Shavuot, nós temos o fermento presente nos pães. São 2 pães, né? Eu penso que essa é a maneira do Eterno de mostrar que ele não aceita, que a gente não aceita pecado. O Eterno abomina o pecado. Mas ele entende que a nossa natureza no momento é uma natureza que tem a tendência de se fermentar. Da mesma forma que antes era símbolo de humildade a gente tirar esse fermento, a presença desse fermento diante da festa de Shavuot representa a humildade em nós de reconhecermos que nós temos ainda imperfeições e pecados, mesmo que nós tentemos eliminá-los por completo de nós mesmos. Então esses pães são a representação disso. E também a representação de algo que agora é pleno, cheio, que demonstra vigor. Assim como a Torá do Eterno, as 2 tábuas demonstram esse vigor. Assim como também os 2 pães, cada um deles pode representar um momento determinado na Kehilá, na congregação do Eterno. Para as 2 festas de Shavuot que são muito relevantes, né, na Escritura. Uma delas, a mais importante, no Sinai, né, em que o Eterno revela as 10 palavras, 50 dias após a festa de Pêssar, e a outra, posteriormente, no cenáculo, após Yeshua subir aos céus, os talmidim dele, os discípulos dele, recebem uma unção poderosíssima da parte do Eterno, recebendo o mover, e falam em diversas línguas. Tem línguas de fogo, que são elementos comuns entre as 2 festas dessas festas de Shavuot, que são as mais relevantes, né? 2 dias de Shavuot, e começam a falar as maravilhas do Eterno. Que são as maravilhas do Eterno? São os 10 pronunciamentos. Então eles começaram a falar cada um na sua língua, né? Os 10 pronunciamentos ali, de forma fantástica, né? O dom de línguas é justamente para você poder se comunicar com outras pessoas. E ali vem línguas de fogo, assim como aparece inclusive no texto original de Shemot 20. Muito, muito bonito. Vehikarvatem al halechem sheviat kivassim. Então trarão sobre o pão 7 cordeiros tamimim, perfeitos. Bnei Shaná, nascidos de 1 ano, Upar ben Bakar, e um novilho, né? Um bezerro do gado, filho da vaca. Errad, Veilim, Shinaim, e 2 carneiros, né? E 2 carneiros, e Riu, Olar Ladonai, serão por holocausto ao Eterno, Omin Hatam, Vi Niskeihem, e Ixé serão queimados, e os Minha, né? Essas ofertas de cereal, né? Elas serão queimadas, Reiha Nihoha, com cheiro agradável, com aroma fragante, Ladonai, para o Eterno, cheiro suave para o Eterno. Viacitem Seir, e farão um bode, Azim, Errad, Lihatat, trarão um bode por pecado, Ushnei Kivassim, Bnei Shaná, Lisvar, Shlamim, e trarão 2 cordeiros para um sacrifício de paz, Shlamim. Ve'henif hakohen otam al lehem, e levantará o Kohen
eles sobre o pão, Habikurim, das primícias, Tenufá lifnei Adonai, movendo, né, como oferta de movimento diante do Eterno, Al Shinei Kivassim, sobre os 2 cordeiros, Kodesh e Riu la Adonai la Kohen, santos serão para o Eterno e para o sacerdote. Ukratam be'etzem hayom hazem mikra kodesh, e este será para vocês uma convocação santa. E rielahen kol milacha avodá lotasu, toda obra de serviço manual não fareis. Ukatolam behol mishfortehem, é um estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. Lidoroteihem, ok? Por todas as vossas gerações em suas habitações. Moshvoteihem. Aqui nós temos a mesa dos pães, e eu fiz a associação dela com Shavuot. Nós temos o pão que desce do céu, o pão que traz a vida, que são as 2 tábuas, que são a Torá do Eterno, que alimenta as nossas almas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno, não é? Aqui nós temos 2 fileiras de pão, assim como nós temos 2 pães na festa de Shavuot, na mesa dos pães. Então tem toda essa correlação que dá para ser feita. É um momento em que a Torá do Eterno serve para nos conectar às pessoas da maneira correta, assim como a mesa. Uma mesa em que se há pães, ou seja, uma mesa farta, também traz a conexão entre as pessoas. Assim como Yeshua também ensina isso. Yeshua lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. E Yeshua está se associando justamente a esses elementos para que você possa entender que o que é mais importante é o que ele oferece, que é a própria Torá. Ele era a Torá em movimento. Se nós temos a oferta alçada, os pães como oferta alçada são ofertas que estão se movimentando, representando a Torá em movimento. Yeshua era a própria Torá em movimento, porque ele a praticava em tudo que era para ele. Olha que coisa maravilhosa. Então dá para nós associarmos a mesa dos pães, né? Shulham Lechem Rapanim, a mesa dos pães da face do Eterno, com a festa de Shavuot, a festa das semanas, ok? Passado aí a contagem de Bikurim. Bom, aqui eu vou interromper o nosso estudo para a gente cantar um Teilim juntos. Vamos fazer a Birkat Kohanim, lembrando a vocês que a escala volta ao normal nas próximas semanas, justamente por alguns imprevistos aí. Eu acabei fazendo a cobertura dessa semana, preparei a Parashá essa semana, então graças ao Eterno, né, nós vamos parar por aqui agora. Vamos cantar um Teilim juntos, vamos ouvir o Yosef Torres, e para vocês se despedirem, eu vou deixar o More Haimson com alguma música, uma das músicas maravilhosas dele aí, para que a gente possa conversar e se despedir no chat. Ok, meus irmãos? Então, vamos lá. Deixa eu preparar o microfone aqui. Vamos lá. Mekimi Yosef Karduner. É um pedacinho do Teilim 113. Mekimi me'afada me'ashpo yarim evio oi lehoshi Nedivei amor, ira ira ira, lara 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 Hashem Eloheinu Amagili Lashevet Amagili Liriot Bashamai Uvaretz Mekimi Me'af
ואשפוט ירים אביום הוי להושיבי עם ניבים נריבי המוח לי לי לה 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 Hashem Eloheinu המשבילי לשבת למשבילי לראות בשמיים ובארץ אוי מקימי מהפחדה ואשפוט ירים אביום הוי להושיבי עם ניבים עם נריבי עמו לי לי לה 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 amor, Baruch Hashem. Adonai ve'ishmerecha Hayeh Adonai panav elecha vehuneka Adonai panav elecha ve'yaseh Shalom, ve'yaseh lecha shalom. Yivarecha Adonai ve'yishmerecha. Ya'eh Adonai panav elecha vehuneka. Yisa Adonai panav elecha ve'yaseh lecha shalom ve'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem.